escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. A palavra de Deus no Salmo diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Durante esse cântico você vai ter a liberdade de estar cumprimentando e dizendo quanto esse irmão é importante para você, e desejando que esse dia seja um dia na presença constante do nosso Deus nas nossas vidas, porque é bom e agradável, é um mandamento de amor. Ó quão bom, Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos.
restaurados pela graça. Restaurados pela graça, em amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, somos Restaurados pela graça de Jesus. restaurados pela graça, em amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Um dos motivos principais é podermos estar aqui hoje. Abrimos nossos olhos, levantamos, estamos aqui para adorar como a família de Deus. Durante esse cântico você vai estar trazendo seu dízimo, sua oferta. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Como foi bom, Ele desde a criação, depois que nós caímos no pecado, Ele se lembrou de nós e nos deu seu Filho para vir aqui nos dar esse direito de sermos filhos separados para estarmos um dia junto com eles na glória. Amém? Um, dois, três, vai! Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Diga! Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. Cantar a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer o quê? Que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você me escolheu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou
te pertenço, Deus. Oh, 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 te pertenço, oh, 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 dizer que te pertenço, Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez na sua casa, Pai, para te louvar, te engrandecer o teu nome. Quero agradecer pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que sejam usados para a tua casa, Pai, para a tua palavra. Em nome de Jesus, esteja em decorrer ao nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar. Bom é estarmos na casa do nosso Deus, onde nos reunimos para poder louvá-lo, engrandecer o nome dEle, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós queremos dar continuidade ao nosso culto ao Senhor agora, estudando a palavra dEle. Na nossa série que temos trazido aqui aos irmãos, Ídolos do Coração. Essa corrida do ser humano, né, em busca da glória humana, confrontada pela mensagem do Evangelho. Nós estamos na 10ª lição e hoje nós vamos falar sobre o desafio de guardar o coração, guardando o coração. E nós vamos utilizar 2 textos base para nosso estudo nessa manhã. O primeiro texto é em Provérbios 4, do 20 ao 27. E o segundo texto é Marcos 7, 18 ao 23. Vamos lá então? Provérbios 4, de 20 a 27, diz assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são para quem os encontra, são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Marcos 7, 18 a 23. Jesus lhes disse: Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa entrando nela não pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: O que sai da pessoa, isto é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Amém? Vamos orar, querido Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra e cremos naquilo que o Senhor disse sobre ela, que ela
é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho, que ela também é como uma espada de dois gumes, capaz de discernir os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. E agora pedimos que o Senhor a use para falar com cada um de nós, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor já designou na vida de cada um de nós. Também, ó Deus, queremos apresentar diante do Senhor as pessoas que foram vítimas daquele acidente em Regente Feijó ontem, que o Senhor as visite, ó Deus, nos seus leitos, restabelecendo a sua saúde, ó Pai, e também a família daquele homem que veio a falecer. Que o Senhor, ó Deus, console e conforte o coração de todos os familiares. Ainda lembramos da irmã Silvia, Pai, que o Senhor a visite, restabelecendo a sua saúde. E também, ó Deus, de todos os enfermos, de todos aqueles que precisam, ó Pai do Senhor. Visite-os, ó Deus, nesta manhã. Assim oramos gratos, sabendo que o Senhor vai fazer e é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Com exceção da lição que nós estudamos lá no nosso Junta Panelas, todas as outras lições anteriores dessa nossa série sobre ídolos do coração, nós procuramos trazer aqui situações, questões que acabam se tornando ídolos do nosso coração. Nós falamos sobre o coração corrompido, nós falamos sobre o egocentrismo, falamos sobre narcisismo, falamos sobre soberba, falamos sobre poder, falamos sobre o sucesso. E poderíamos ainda falar sobre muitos outros, como, por exemplo, o prazer, a pornografia. Poderíamos falar ainda sobre a vaidade. Poderíamos falar ainda sobre a avareza. Poderíamos ainda nos valer aqui de algumas coisas que Jesus coloca aqui no texto de Marcos, como, por exemplo, as imoralidades, os maus pensamentos, os homicídios, as maldades, o engano, a libertinagem, a blasfêmia, a falta de juízo. Poderíamos falar de muitos outros aqui, mas ao considerá-los, nós estamos tratando das questões periféricas. E, entretanto, porém, todavia, nós precisamos ir direto ao âmago, ao centro da questão que na primeira lição nós já começamos a explorar, que é o coração. Precisamos ir lá no centro do coração. Quando nós colocamos um sistema de segurança na nossa casa ou na empresa, né? Nosso desejo, nós almejamos proteger a nossa casa ou a nossa empresa de todos os tipos de problemas indesejáveis. A gente não coloca um sistema de segurança para que ele nos proteja de apenas um problema, mas a gente almeja que ele nos proteja de todo tipo de problema. E não é diferente com o nosso coração. Não adianta a gente trabalhar para proteger ele de um problema. Porque se a gente protege de um, ele fica suscetível a outros. Então, pôr guarda no coração, como é o texto, nossa proposta, né? É uma estratégia divina contra qualquer tipo de ídolo. E a palavra-chave, né, desses dois textos que a gente leu, que são os textos tomados por base do nosso estudo, é o coração. E quando olhamos para toda a Escritura Sagrada, este
termo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele ocorre mais de 800 vezes. Eu me lembro que num dia 31 de dezembro, no nosso culto de Ano Novo, né, eu preguei aqui sobre o tema não temais. Essa expressão não temais aparece 365 vezes na Bíblia. Coração aparece 800 vezes, mais de 800. E como nós vimos já na primeira e na segunda lição que nós estudamos, essa palavra coração na Bíblia representa, na maioria das vezes, a nossa mente. Mas ela pode significar também as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso ser interior. Essa palavra, em algumas vezes, é considerada a sede do nosso intelecto, dos sentimentos, da nossa vontade. Nos evangelhos, ela tem um conteúdo simbólico, muitas vezes, servindo para designar os nossos sentimentos, como é o caso lá de João 16, 6 e 22. Ela também é designada como o nosso ser interior, o íntimo da nossa personalidade. Ela é também designada para, servindo para como um conteúdo simbólico, como a origem do nosso pensamento, do nosso entendimento. É também considerado o lugar das nossas decisões morais. E por isso, onde se opta pela fé e se acolhe a Jesus, mas também ela é utilizada para descrever o lugar onde acontece a incredulidade. Desta forma, compreendendo que o coração tem todo esse significado, nós precisamos prestar atenção nos impulsos do nosso coração e, mais do que isso ainda, considerar as orientações da palavra de Deus a respeito de tudo que se passa no nosso coração. Também, como já vimos anteriormente, o profeta Jeremias descreve, e sem rodeios, ou seja, ele vai direto ao assunto, para dizer que o coração, em Jeremias 19, 7, é enganoso. E mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, assim, o coração é tudo isso. E a gente precisa aprender a lidar com ele. Utilizando do nosso texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ali está dizendo que nós, de tudo que devemos guardar bem o coração. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender o que quer dizer essas duas expressões, né? Guardar e guarde. A primeira expressão, guardar, de tudo que se deve guardar. Então, tem outras coisas que nós devemos guardar, né? Mas de todas elas, o coração é o que a gente deve guardar bem. Então, guardar essa, em primeiro lugar, ela tem a expressão de confinar, de aprisionar, de colocar sob guarda, de vigiar. Então, sobre tudo aquilo que a gente deve guardar, ou seja, tudo aquilo que a gente deve confinar, aprisionar, o coração é o principal delas. E a segunda expressão, guarde bem, é uma outra palavra, né? A primeira é mishmar, essa aqui é natissar, que significa guardar dos perigos, guardar com fidelidade. Não é só guardar, mas é guardar com fidelidade, guardar para alguém, e esse alguém a gente vai ver um pouquinho mais para frente. É manter bloqueado, vigiado. Então, a ideia do texto é
é dever do crente, do cristão, do filho de Deus, guardar o coração, então guarde. Se este é um dever, execute-o, né? E os dois aqui se tratam de ordens, de imperativo, um mandado de Deus. Assim sendo, quero compartilhar com você 3 questões para a nossa reflexão nesta manhã. A primeira reflexão tem como base o texto de Marcos, a advertência de Jesus. O texto ali está está dentro de um contexto de alimentação. Alguns comiam algumas coisas, outros não comiam. Jesus então trata desta questão, dizendo que aquilo que a pessoa ingere não provoca o mal tão profundo como aquilo que ela emite por meio do seu coração. Então, ele faz uma advertência respondendo à questão do que por que se deve guardar o coração. E ele diz que as pessoas devem guardar o seu coração porque é dele que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. E ele diz: todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. De acordo com o ensino de Jesus, irmãos, o que sai do ser humano, isso é o que contamina. E a ideia trazida por Jesus, ela engloba o ser humano desde o Éden. Porque o que é que acontece no Éden? O homem foi criado bom por Deus, não foi? E lá no Éden acontece o quê? A queda. Adão e Eva caem no pecado, e ali o pecado entra na vida, na história do ser humano. Então o germe do pecado entra no mundo e se aloja no coração do homem. É por isso que Jeremias fala aquelas palavras tão duras: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Porque o pecado vai e se aloja dentro do coração. E é o próprio Senhor Jesus quem fez essa constatação, Senhor Deus, desculpe, lá em Gênesis 6:5, quando ele fala assim: o Senhor viu a maldade das pessoas que havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, essa questão é trabalhada por Jesus, e ele adverte no sentido de que é do coração que é mal, por conta da nossa natureza humana pecaminosa, que procede todo tipo de mal, que nos desafia a desconfiar dos nossos desejos, das nossas inclinações, das nossas motivações, das razões do nosso coração. Então, nesse texto, Jesus está nos chamando a atenção para que a gente tome cuidado, porque é do nosso coração que ainda tem essa natureza pecaminosa, que procede toda aquela espécie de desígnio mal, conforme diz Deus aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5. A gente falou muito sobre isso na primeira lição, mas é importante a gente saber que o nosso coração é inclinado, ele tem essa inclinação
para fazer as coisas da carne, que, de acordo com esse texto aqui de Gênesis 6:5, é continuamente mal. A segunda questão para nossa reflexão é o conselho bíblico dado em Provérbios 4:23. Qual é o conselho nos dado aqui? De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Quando olhamos do verso 20 até o 22, quando olhamos aqui para esse versículo de 23, a orientação da palavra toca no ponto central. Vejamos algumas observações feitas pelo autor aqui do livro de Provérbios, com relação a esse conselho da Sagrada Escritura. Os versos de 20 a 22 apresenta um precioso conselho no sentido de que a palavra de Deus deve ser guardada em nossos corações. Diz assim: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Amados, quando o coração não está confirmado, alicerçado na palavra do Senhor, o homem se torna vulnerável e propenso a ser dominado por todo tipo de idolatria, ou por qualquer tipo de idolatria. A experiência de Israel no deserto confirma isso, como declara o próprio Senhor Deus, lá em Ezequiel, no capítulo 20, verso 16. Lá nesse versículo, o texto diz assim: porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Quando o coração do ser humano não é confirmado na palavra de Deus e ele deixa um espaço, por menor que seja, começa a haver a racionalização, o questionamento das questões. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso acalentar isso? E isso vai encontrando brecha no nosso coração. E quando menos percebemos, aquilo se tornou uma espécie de ídolo. Preste atenção nas palavras do Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Veja, guardar, lembra que eu falei aqui os dois termos para guardar e guarde? É vigiar, colocar o coração aprisionado para servir ao Senhor, para dar atenção à voz do Senhor. E quando a gente dá espaço para qualquer tipo de brecha, né, o pecado entra, a idolatria entra, e nós acabamos pecando contra Deus. Guardar o coração, irmãos, é submetê-lo à orientação segura da palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 80 diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Já no capítulo 30 de Deuteronômio, apresenta lá com muita clareza as implicações
de se guardar o coração mediante o acolhimento da palavra de Deus. Então, nesse primeiro lugar, o coração bem guardado está sempre aberto para receber, acolher e guardar a palavra de Deus. Em segundo lugar, um coração bem guardado produz palavras que edificam. Veja no verso 24 de Provérbios 4. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Consciente do valor das suas palavras diante do Senhor, o salmista no Salmo 19:14 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora, quer ver já o que está escrito lá em Eclesiastes 5:2? Uma recomendação muito importante: que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Quer ver o que Jesus disse lá em Lucas 6:45? A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Já na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, Paulo apresenta uma exortação muito oportuna. Ele diz que a nossa palavra dita seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder, como devem responder a cada um. Devem, é dever, é ordem. Já na carta aos Efésios 4:29, a exortação é semelhante a esta: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E Tiago, falando acerca do poder da língua, vai mais duro ainda. Ele diz assim no capítulo 3:2, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Enfim, o que nós falamos pode nos livrar ou pode nos condenar. Pode edificar aqueles que nos ouvem, como também pode escandalizá-los. Pode construir, como também pode destruir. E um coração guardado, bem guardado, vai produzir palavras que glorificam a Deus e que edificam aqueles que ouvem. Em terceiro lugar, um coração bem guardado é capaz de controlar os desejos. Veja no verso 25. Que os seus olhos olhem direito, que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Amados, os nossos olhos são como o farol de um carro, que serve para iluminar o caminho para uma viagem segura, para uma viagem tranquila. Veja o que Jesus afirmou lá em Lucas 11:34, que ele diz assim: são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Veja só,
Como é que o coração é alimentado pelo mal? Ou pelo bem também. Por aquilo que nós vemos e por aquilo que ouvimos. Você se lembra como é que foi a tentação na qual a Eva caiu? Você se lembra da história? Tem uma palavrinha lá que é significativa. A serpente apresenta para ela o fruto da árvore e ela viu. Vendo Eva, Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também para o seu marido, e ele comeu. Ela viu. E isso foi lá no coração. Eu fiz aqui assim, mas você sabe que coração representa tudo aquilo que eu falei, né? Novamente, Tiago vai afirmar no capítulo 1, versículos 14 e 15, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. E a cobiça tem tudo a ver com o quê? A gente vê. Não tem um ditado que fala assim, olho grande? A pessoa cresceu o olho sobre tal coisa, ela cobiçou aquilo. Entretanto, todavia, um coração bem guardado desenvolve o fruto do Espírito. E uma das faces do fruto do Espírito é o domínio próprio, ou seja, um coração bem guardado controla os desejos para que os seus desejos sejam bons diante de Deus. Em quarto lugar, um coração bem guardado dá direção para uma caminhada firme e segura. Os versos 26 e 27 recomenda o seguinte: faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Existe um provérbio popular que diz assim: quem mexe com fogo, faz xixi na cama. Quem mexe com o pecado, ou quem brinca com o pecado, vai cair nele. E vai desagradar a Deus. Ou seja, tem muita gente que brinca com o perigo. Olha, eu não tenho nenhuma afinidade com esses esportes radicais. Por exemplo, a pessoa escalar um monte, eu vou colocar aqui o Monte Everest. Não faz sentido. Para mim. Eu vou arriscar minha vida. Para quê? Só para dizer que eu cheguei lá no topo? Tirolesa, por mais segura que pareça, não me agrada nem um pouquinho. Esses esportes de luta, para mim não me agrada nem um pouquinho. Sabe por quê? Porque a gente tá muito próximo do penhasco. É como se a gente fosse num desfiladeiro, lá num penhasco, olhasse lá para uma fruta vermelha, bonita para comer, e a gente tentasse pegar, mas ela está longe, e a gente corre o risco de cair naquele buraco. É melhor ir no mercado e comprar uma. Ou seja,
a gente precisa fazer plano à vereda dos nossos pés, caminhar em segurança com o Senhor, fazer retos nossos caminhos. Quando nós chegamos a desviar os nossos pés, é porque o GPS do coração já havia elaborado rotas arriscadas para a gente seguir. Então, a gente precisa guardar o coração, por quê? Porque senão ele vai, por conta dos desejos maus que ele tem, ele vai planejar uma rota de fuga para a gente fugir de Deus. E longe de Deus sempre é perigoso. Para entender o que o coração pode levar a situações desastrosas, Moisés advertiu o povo lá em Deuteronômio 11:16, dizendo assim, guardai-vos, não suceda que o vosso coração vos engane e vós desvieis. Ele sabia do perigo. Você se lembra que Deus, quando tirou o povo do cativeiro egípcio, mandou exterminar tudo que tinha ali em Canaã? E por que Deus fez isso? Para evitar que o coração, vendo e ouvindo, não se contaminasse com aquelas coisas. A palavra de Deus, irmãos, nos chama para fazer caminhos retos para os nossos pés. Mas isso só é possível se o coração estiver conectado com a internet do céu, porque a daqui da terra vive caindo, né? Com a internet do céu, sendo continuamente atualizado para nos indicar caminhos seguros. Como diz o texto, caminhos de vida. Lembra que Josué falou lá? Quando o povo começou a querer se desviar, vós escolhei o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um pouco antes, Deus havia proposto, olha, eu coloco diante de você bênção e maldição. Escolha a bênção, eu ponho vida e morte, escolha a vida. E isso só é possível se o nosso coração estiver plenamente firmado na palavra de Deus. Terceira questão para nossa reflexão é sobre as fontes da vida. Provérbios 20, verso 5. Provérbios 20, verso 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O coração alcançado pela graça de Deus se transforma numa fonte que jorra para a vida, conforme Jesus Cristo mesmo declarou em João 7:28. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ainda em João 4:14, o Senhor havia dito, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. O mesmo coração que atrai e afoga o homem na ruína, na perdição, esse mesmo coração pode ser trabalhado pelo Espírito Santo e se transformar numa fonte geradora de vida. Quando ele percebe, aqui o texto diz, o homem inteligente sabe descobrir, né? Na água profunda, o desejo de Deus para o coração do ser humano. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva
e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. A água do Espírito é capaz de ir lá no mais profundo, como diz o texto que eu li em Provérbios 20, o verso 5. Sondar o interior e trazer à tona e tirar e eliminar, para que o Espírito Santo produza naquele coração os seus frutos. Essa palavra de Deus é um instrumento que nos ensina a lidar com o coração, removendo os ídolos ali alojados, que muitas vezes fica ali bem alojado, escondidinho, e explorando as possibilidades de vida que dele podem fluir pela graça de Deus. Não há coração tão enganoso, tão corrupto, que não possa ser tratado pela água viva, pelo Espírito Santo de Deus. Para a gente pensar e agir, essa, irmãos, é uma palavra desafiadora, porque ela nos desafia a olhar para o nosso interior, ela nos desafia a sair do exterior, como eu falei, aquelas questões lá no começo, elas são periféricas. E não adianta a gente ficar assim, tratando uma, tratando outra, daqui a pouco tem que voltar naquela outra. A gente precisa tratar do aspecto interior que é o coração. E essa palavra nos desafia a olhar para dentro de nós, para o nosso interior, para o nosso coração. Se você necessita se libertar de algum tipo de idolatria, de algum tipo de pecado, se você necessita se precaver dos ídolos que fazem do seu coração a sua morada, se você deseja superar a aridez espiritual que tantas vezes torna o nosso coração endurecido e toma conta da nossa existência, se você deseja que a sua vida seja uma fonte a jorrar para a vida eterna, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Há um conselho da Escritura que revela para nós, olha, eu vou fazer uma revelação para você da Escritura, hein? Ela revela a melhor maneira que nós temos para guardar o nosso coração. Abra sua Bíblia em Provérbios 23, o versículo 26. Melhor maneira de você guardar o seu coração. Leu? Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Não há depositário melhor para a gente colocar o nosso coração. Muitas vezes a gente tem tesouros aqui na terra, guarda no banco, o banco fale, alguém rouba, né? Jesus já falou sobre isso, né? Mas Deus, o Todo-Poderoso, aquele que ninguém pode vencer, Ele quer o nosso coração. E não há lugar mais seguro que a gente tem de guardar o nosso coração do que no Senhor. Amém? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que é sempre viva. Tua palavra que tem o poder de sondar o nosso coração e de ministrar na nossa vida segundo o Seu querer e a Sua vontade. Pai, que esse desafio de guardar o nosso coração no Senhor não seja apenas um desafio momentâneo, mas que ele
ó Deus, seja um desafio para a vida. Vida que o Senhor veio trazer para nós na pessoa do seu Filho Jesus. Que a gente possa guardar, esconder o nosso coração no Senhor, para que a gente possa superar e vencer qualquer espécie de idolatria que possa tentar invadir o nosso coração e tomar conta da nossa vida. Qualquer tipo de pecado, qualquer tipo, ó Deus, de desejo, que nós possamos esconder o nosso coração em Ti. Fica conosco, Senhor, agora quando nós teremos a nossa assembleia ordinária, que tudo quanto aqui for tratado seja a expressão, ó Deus, da sua glória e da nossa gratidão a Ti, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. Fica conosco, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar 2 avisos para você. Hoje à noite nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então você é convidado a estar conosco para celebrar esse memorial que Jesus deixou para a sua igreja. E também quero lembrar a você que no próximo dia 15, um sábado, feriado, nós teremos aqui o nosso curso introdutivo para professores e evangelistas de criança. O nome do curso é esse, mas ele é aberto para toda a igreja, a você que tem um desejo de aprender mais, a você que quer participar, embora não seja nem professor, nem evangelista, quer aprender mais, né, sobre essa área desafiadora, que é evangelizar as crianças, né? Você pode participar conosco. Será no sábado, dia 15, um feriado. Ele será das 8 da manhã até as 17h30 aqui na igreja. É um curso que nós abrimos para as outras igrejas aqui da cidade. E o investimento desse curso é R$50. Se você da igreja tem problema com esse valor, fale comigo ou com a Glória, a gente dá um jeito de resolvê-lo, né? Mas você deve fazer a sua inscrição até o dia 12/11 com a irmã Glória. Você pode entrar em contato com ela e fazer a sua inscrição. Não deixe de participar, irmãos, é muito importante para a igreja, porque assim nos prepara, né, para lidar nesse tempo tão desafiador que é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Então mesmo que você não esteja no ministério infantil, você é convidado a participar, a estar aqui conosco. Amém? Nós declaramos então a igreja em assembleia ordinária e a nossa agenda para esta manhã é a leitura das atas anteriores, leitura